Oferecimento Olivetti. Dê uma Olivetti. Mexe com a cabeça e bate no coração. Boa noite. Ainda é tensa a situação na favela do Lixão, em Caxias, na Baixada Fluminense. Foi lá que os moradores enfrentaram o fogo cruzado dos traficantes com a polícia. 2 horas de pânico e tiroteio com rajadas de metralhadora, bombas e muita confusão. A repórter Viviane Lima fala de Caxias ao vivo. Viviane, teve mais violência aí na favela? Olha, Lilian, a situação ainda é tensa e os moradores continuam com medo aqui no centro de Duque de Caxias. O policiamento foi reforçado na entrada da favela, que fica bem próxima daqui. Só os moradores estão podendo entrar. Nós fomos obrigados a sair de lá e proibidos de filmar. Viviane, vamos mostrar agora as imagens mais fortes do tiroteio de ontem à noite. O tumulto começou com um protesto contra a morte de uma moradora da favela. No meio da confusão, os traficantes do bairro atacaram a polícia com tiros e granadas. Foram 2 horas de tiroteio e pânico. Um policial foi atingido de raspão na cabeça. Os moradores ficaram no meio do fogo cruzado. Viviane, já dá para saber nesse momento o que pode acontecer amanhã de manhã? Será que a polícia vai invadir de novo? Olha, isso fica difícil de responder, Lilian. O que a gente sabe é que a polícia vai ficar de prontidão durante toda essa madrugada. E esse policiamento reforçado deve continuar nos próximos dias, já que a favela do Lixão é considerada uma das mais violentas da Baixada Fluminense. Viviane Lima, de Caxias, Rio de Janeiro. O governo quer a ajuda do povo para lutar contra os juros altos. O ministro da Fazenda, Eliseu Rezende, vai até fazer um pronunciamento à nação. Ele deve explicar a negociação que ele fez com o FMI, o Fundo Monetário Internacional, mas vai falar também sobre juros altos e inflação. O que o ministro quer agora é ter a população como uma espécie de sócia na luta contra a inflação. Você já reparou quantos preços indicam o valor de um único produto? Pois bem, essa confusão acaba sendo inflacionária e o preço fica maior do que deveria ser quando a opção é pagar a prazo. Veja por quê. Ao embutir os juros sobre o preço à vista e depois dividi-lo em 3 parcelas, o comerciante acaba enganando o consumidor. A primeira parcela é paga à vista e por isso não deveria ter juros. Os juros só deveriam incidir sobre o restante ou sobre as 2 outras parcelas. Para fazer esse tipo de esclarecimento, o governo já está pensando em fazer uma campanha. O objetivo é conter a inflação e forçar a baixa dos juros. Ao lado da campanha, a Sunab deverá entrar em ação. O governo quer os preços reais nas vitrines e não os maquiados, ou aqueles que já estão com os juros embutidos. É que são esses que acabam sendo contabilizados pelos institutos de pesquisa para indicar a inflação. Além disso, o governo vai abrir diálogo com os vários setores do comércio. O primeiro vai ser o do supermercado. Nessa terça-feira, o ministro Eliseu Rezende vai pedir aos donos de supermercado que não remarquem tanto os preços e que ponham os juros o mais baixo que puderem. E o comércio, o que achou dessa denúncia do governo de que os preços estão, entre aspas, maquiados? Nós vamos conversar agora com o economista da Federação do Comércio de São Paulo, Antônio Carlos Borges. Qual foi a reação do comércio a essas acusações, doutor Antônio Carlos? Eu acredito que, em primeiro lugar, tem que se considerar que há um certo exagero na forma como se coloca isso. O que o comerciante está fazendo na prática é aplicando 30% sobre o preço total que está sendo vendido e dividindo em 2 vezes. E se alguém tiver o cuidado de calcular direitinho, vai verificar que o juro que se está pagando numa venda financiada num período qualquer, 2 ou 3 meses, não é superior a 40% ou 42%, que é o próprio valor do crédito direto ao consumidor, como todos nós sabemos. Há um pouco de populismo e de exagero nesse tipo de interpretação. Sim, doutor Antônio Carlos, mas é fato que no Brasil nunca valeu a pena, do ponto de vista do consumidor, comprar a prazo. Afinal, o senhor há de concordar conosco, 40% a 42% não são juros muito camaradas, não, né? Mesmo com a inflação beirando aí os 30%. Só que esse juro, Lilian, não é o juro que a gente podia imaginar que se tem num empréstimo qualquer no sistema financeiro. É um juro por um tipo de crédito que oferece um risco maior e não é o comerciante que faz esse juro, ou que o coloca nesse nível. Esse juro é alto porque é o juro que as financeiras cobram. Isso é um juro formado fora do comércio.
É o juro que o comerciante vai pagar se tiver que fazer descontos de duplicatas em bancos. Enfim, nós não podemos imaginar que o juro esteja no nível da própria inflação. O juro é sempre mais alto, você sabe muito bem, independentemente do nível de do risco. E, é claro, ninguém considera como sendo um valor razoável. É caro porque a inflação é alta. Uma parte importante desse juro é a própria correção monetária. Obrigada, doutor Borges. É uma briga que, pelo que já deu para perceber, vai longe, né? É uma história de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. As indústrias de brinquedo declaram guerra ao contrabando. Só no ano passado, 100 fábricas fecharam. A maioria se queixa da concorrência ilegal dos contrabandistas. A indústria de brinquedos não está achando a menor graça. O faturamento do setor caiu de 850 milhões de dólares em 89 para 600 milhões de dólares no ano passado. O pequeno reaquecimento das vendas no início deste ano animou as indústrias, que voltaram a investir. Mas os estragos provocados pela crise ainda são muito grandes. Dos 400 fabricantes que existiam há 4 anos, pelo menos 100 fecharam as portas em 92. Os principais responsáveis por esta queda podem ser vistos por toda parte. São os milhares de camelôs espalhados por todo o país. Eles funcionam como espécies de atravessadores no atacado, ou seja, compram produtos de contrabando e acabam assim ficando livres das taxas e impostos que lojistas e principalmente os fabricantes são obrigados a pagar. Só no ano passado, esse mercado paralelo conseguiu desviar cerca de 150 milhões de dólares do mercado convencional. No início da semana, uma reunião da Câmara Setorial de Brinquedos, em Brasília, decidiu abrir fogo contra esta concorrência ilegal e estabeleceu estratégias para tentar ganhar esta guerra. A Polícia Federal deverá atuar na fronteira e decidimos divulgar um filme que procura conscientizar a população dos riscos de comprar um brinquedo contrabandeado. Sem rainha e sem princesa, o novo basquete feminino do Brasil treina para o sul-americano. O campeonato vai ser este mês na Bolívia. Pela primeira vez em 17 anos, Hortência e Paula estão fora da corte. A seleção se prepara em Campos do Jordão, interior de São Paulo. A paisagem de Campos do Jordão tem muito dos Alpes, mas a seleção vai jogar nos Andes, em Cochabamba, na Bolívia, a 2.600 metros acima do nível do mar. O técnico é Miguel Ângelo da Luz, carioca de 34 anos. Ele foi muito criticado por excluir Paula e Hortência, titulares desde 76. Miguel, toda mudança tem um preço. Vale a pena correr o risco? Eu acho que vale, que está na hora do basquetebol feminino mudar e investir nessa garotada jovem. Esta é a seleção principal mais jovem e mais alta da história do basquete feminino do Brasil. A média de idade é 20 anos, a de altura é 1,88 m. Perto das pivôs Ingrid, Giane, Alessandra e Cíntia, quem é baixinho sofre para trabalhar. Guardem bem este nome, Ingrid. Apenas 18 anos e 2,5 metros de altura. Nós resolvemos fazer a entrevista aqui no quarto da Ingrid para mostrar que o sufoco já começa na cama. Olha só o tamanho. Não dá para você, né, Ingrid? Não, eu que tenho 2,5 e 90 de cama, não dá. Sobram os pés? Sobra um pouquinho dos pés, assim, pra fora. Agora tem outro detalhe que vocês não conhecem. O tênis da Ingrid. Mostra, Ingrid. É pequenininho. É pequenininho, pequenininho. Qual é o número? 47 e 48. Esse aqui é 48. Você vai ver depois dos comerciais as mudanças que o governo fez na sua caderneta de poupança e as dicas sobre os melhores investimentos agora em maio. O futebol da segunda-feira, nós temos os gols de hoje.